meu nome é Jordana, eu estou no 7º semestre de Relações Públicas. Eu fiz o meu intercâmbio para a cidade do Porto, em Portugal, na Universidade do Porto. Eu fiz no início do ano passado, então eu estava no meu 5º semestre. Então sempre foi um sonho fazer intercâmbio, ter uma experiência acadêmica fora. E aí eu decidi fazer pela UX, para não perder também um semestre da faculdade e também entender como é que funciona esse meio acadêmico em outro lugar. Eu escolhi Portugal porque quando eu comecei a pesquisar e eu vi as universidades que a UX tinha parceria, tu precisa fazer uma prova de proficiência da língua do país. E aí, no edital do intercâmbio, fala que tu tem que ter até uma porcentagem do curso. Então, eu precisava fazer no semestre seguinte ou segurar um pouco as cadeiras para me preparar para a prova da língua. E acaba que Portugal fala português, eu não precisava fazer essa prova. Então, eu ia ter tempo de fazer todo o processo da inscrição, sem precisar trancar um pouco o meu semestre, porque essas provas elas demoram, tu tem que estudar e tudo mais. Então, Portugal acabou sendo um país mais fácil por conta da língua e não me arrependo nem um pouco, ainda bem que eu escolhi ir para lá, porque foi, assim, incrível, encantador. O dia que eu cheguei estava chovendo muito, muito, muito e eu ainda não tinha meu chip de internet. E eu fiquei numa residência que era só para brasileiros, era 10 brasileiros. E aí o dono da residência, ele tem 3 casas. E ele te dá todo o suporte. Ele ia me buscar no aeroporto, ele ia me levar até a casa. Então eu sabia que eu ia chegar lá e eu tinha que mandar uma mensagem para ele. E tava chovendo um monte, eu tinha que descer. Eu fui com 2 malas de 23 quilos cheias. Não cabia 1 grama a mais para eu trazer alguma coisa. Foram cheias, cheias, cheias. Aí eu tinha que chegar lá sozinha, descarregar minhas malas, mandar mensagem para ele com o Wi-Fi do aeroporto que eu não sabia se ia pegar. E aí aquele temporal lá fora. Então a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei no país é que eu fiquei apavorada. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não conseguia falar com meus pais, eu não conseguia falar com ele. Aí cheguei, consegui o Wi-Fi, me acalmei, mandei mensagem, aí ele não me respondia, aí fiquei sentadinha. E aí no meu primeiro dia, como eu falei, tava chovendo muito e eu queria sair. E eu já tinha uma amiga que estava lá, que a gente fez amizade pelo grupo do WhatsApp de brasileiros que iam pro Porto. Aí o primeiro passeio que eu fiz foi ir no shopping, porque tava chovendo, aí era o único lugar que dava para ir. Mas aí depois, durante a semana, ali a primeira semana, eu consegui conhecer a cidade. E a cidade é linda, 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 linda. Eu consegui viajar bastante ali pela Europa e a cidade do Porto, que foi a cidade que eu fiquei, é a cidade mais bonita. Não tem, assim, qualquer cantinho que tu olha é lindo, lindo, lindo. Uma ruazinha, assim, que tu pensa que não tem saída, ela é linda, tudo é muito bonito. A Ribeira, que é o ponto turístico, é tudo muito lindo. Então, a cidade é maravilhosa e essa foi a minha primeira impressão desde o início. Como eu falei, eu fiquei numa casa só de brasileiros, né? Então, foi muito fácil fazer amizade com eles. Mas os portugueses, eles são muito fechados. Então, assim, a faculdade, tu não sentava na sala e vinha alguém conversar contigo, perguntar, ai, tu é de fora, né? Como é que foi? Ainda que eu tinha amigas brasileiras fazendo o mesmo curso, porque aqui eu faço RP, mas lá eles não têm relações públicas, eles têm comunicação. Então, quem quer fazer publicidade, quem quer fazer jornalismo e quem quer fazer RP, é tudo junto. Aí acabou que eu tinha várias meninas que eu conheci, brasileiras, que estavam fazendo. Então, tu não tem tanto contato assim com os portugueses se tu não chega. Tu tem que chegar e conversar, oi fulano, eu sou brasileira, eu tô fazendo intercâmbio. Então, pra mim, uma pessoa que adora fazer amizades, adora falar, era meio difícil. Ainda que a minha casa era só com brasileiros, então foi mais fácil. Mas, além dessa questão, uma coisa que me chocou bastante, que eu não esperava, eu não tinha nem ideia, foi a questão da universidade, das aulas, né? Então, lá é muito diferente. Eu acho que por conta dessa personalidade dos portugueses, deles serem mais reservados, as aulas, aqui a gente está acostumado a ter muito contato com os professores, né? Eles conversam, eles abrem debates, tu tem um monte de troca de ideia na aula. E lá, além do número de alunos ser muito maior, eu tinha turmas com 100 alunos, aquelas salas tipo auditório, o professor dava aula a partir do slide e perguntas sobre o conteúdo, não tinha debate, não tinha troca com o professor. Então isso foi muito diferente para mim, porque eu tô acostumada com o meu curso aqui na UX, né? Que a troca entre os alunos e o professor é grande. Então eu acho que essas foram as coisas que mais, assim, me chocaram um pouco no início, mas depois tu acaba se acostumando. A Universidade do Porto, ela é uma universidade pública de Portugal, só que diferente das universidades públicas que a gente tem aqui, lá quem é cidadão europeu tem que pagar um valor. É um valor baixo, assim, eu não vou lembrar certo qual, mas tem que pagar.
E aí, a Universidade do Porto é a universidade em si, e aí tem as faculdades. Não é que nem aqui na UX que a gente tem todos os blocos juntos. Lá tem as faculdades separadas. Então, eu era da faculdade de letras, a FLUP, que eles chamam, eles abreviam. E aí, lá só tinha os cursos de letras, então, letras, a comunicação, e ela era bem grande, assim, tinha vários auditórios, a maioria das salas era salas normais, mas como tem turmas muito grandes, como essa minha que eu falei que tinha uns 100 alunos, ela era em auditório. E aí lá, o meu curso ele era diurno, então eu peguei 4 cadeiras e as cadeiras eram divididas em 2 horários. Então eu tinha 8 aulas por semana. Era uma carga horária reduzida. Aqui as nossas aulas têm 4 horas, lá era 2 e 2, separado. Então eu tinha aula de manhã, eu tinha aula de tarde. A minha aula acabava no máximo umas 5h30, assim. Começava quando tinha de manhã, lá pelas 9. Então acaba que eu consegui viver essa experiência bem universitária de viver para estudar, né? Eu ia para aula, aí depois eu ia passear, eu ia sair com as minhas amigas, aí eu estudava para uma prova ou outra que tinha. Então essa foi uma questão bem diferente, assim, que muda o jeito que a gente vive aqui, né? Que geralmente a gente trabalha durante o dia e estuda de noite. E lá eles têm uma carga horária bem diferente, então algumas coisas são diferentes da nossa realidade. Eu morava numa casa com 10 brasileiros, a PCH, que é o apelido que chamavam. Essa casa, ela tem 3 casas por Porto, e a que eu fiquei era menor. Então, eles têm uma casa que tem 40 pessoas na casa, uma casa que tem umas 20, e essa que eu fiquei tinha 10 pessoas. Então, o meu quarto, ele era individual, eu tinha o meu quarto, eu tinha o meu banheiro, e as áreas em comum, a cozinha, a sala, a gente tinha uma areazinha aberta, e aí isso era onde todo mundo acabava ficando junto. Essa casa, ela foi um achado, assim, uma coisa incrível. Ela ficava, sem mentira, uma música da faculdade, a pé. Eu contei um dia, eu botei uma música e eu fui andando. E eu cheguei na faculdade quando a bendita música acabou. Uma música tem mais ou menos 3 minutos, 3 minutos e meio no máximo. Então era muito perto. Eu conseguia acordar, se eu quisesse um dia dormir mais, eu acordava 10 minutos antes da aula e ia. Acordava, me ajeitava e ia. Mas como era muito perto, era muito fácil. Eu conseguia acordar, tomar o meu café da manhã com calma, me arrumar. Eu ia a pé para a aula. Então, nem que eu quisesse pegar um transporte para ir para a faculdade, não tinha, porque era muito perto. Aí eu ia a pé, eu ia para a aula, voltava, almoçava. E como eu comentei que eu tinha as aulas divididas, eu tinha 8 aulas durante a semana. Só que eu consegui conciliar elas nos 3 primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta. Então, quinta e sexta, eu conseguia viajar, eu conseguia ir para um lugar diferente, eu conseguia passear. E até mesmo nos dias que eu tinha aula, eu conseguia fazer coisas diferentes, porque as aulas elas eram espaçadas. E lá o transporte público é muito, muito, muito bom. Então, o metrô, ele é preciso no horário que está marcado, o ônibus também. Então, entre o intervalo de uma aula e outra, a minha casa ela era numa região mais central. Eu conseguia ir para o centro, fazer alguma coisa. Eu tinha que visitar tal lugar, eu ia. Então, tudo era uma rotina, assim, perfeita, era incrível. Uma das residências que eu estava cogitando quando eu estava procurando era uma residência muito maior e que tinha gente de todo lugar do mundo. Então, eu queria essa experiência, assim, de conhecer gente de vários países e várias culturas. E acabou que eu fui para essa outra residência só com brasileiro. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque tu vai para o outro lado do mundo completamente sozinho, com medos, com expectativas, com sonhos para realizar. E, querendo ou não, tu morar com um brasileiro faz tu se sentir em casa, assim. Eles me acolheram de um jeito incrível. Dos 10 que moravam na casa, na época que eu fui, 6 eram de curso completo, fazem o curso inteiro lá. Então, eles já estavam lá e eles receberam, nós 4, os que estavam de intercâmbio, muito bem. A gente estava sempre juntos, sempre na sala, e fazendo noite mexicana, noite de risoto, noite de massas, e levava todos os colchão para a sala para dormir todo mundo junto assistindo um filme. Então, assim, eles foram 100% família. O dono das residências também, ele dava todo o apoio para tudo que tu precisava, assim. Então, a convivência com eles foi, assim, extremamente necessária para eu conseguir ficar os 6 meses lá, porque eu sou muito ligada à minha família. Então, estar longe deles no início foi muito difícil. E ter essas pessoas perto, assim, eles aqueciam o coração. Eu acho que, com certeza, a experiência que mais me marcou foi uma viagem que eu fiz. Inclusive, eu fiz essa viagem
com 3 amigos meus, aqui da UX, que eu conheci porque foram para lá também. A gente foi fazer cursos diferentes, inclusive uma das minhas amigas não estava na cidade do Porto, ela estava no Algarve, e aí a gente se encontrou todos juntos para fazer essa viagem. A gente foi para Marrocos, então nenhum de nós imaginava que queria conhecer esse destino, né? Só que aí chegando lá, realmente Marrocos é muito pertinho e é uma viagem, comparado com os outros lugares, é acessível. Eles têm um preço muito bom para ir para lá. E a gente foi num grupo de amigos e tinha outras pessoas. Acabou que a maior parte do nosso grupo era estudantes que ficavam nessas residências que a gente conhecia. Porque era a viagem que estava em alta ali, todo mundo estava fazendo. E foi muito incrível, porque é uma cultura totalmente diferente. Tu estar em Portugal e ir para a França, ir para a Itália, ir para a Alemanha, são culturas diferentes, mas parecidas. Parecido com o que a gente tem aqui, parecido entre eles. Mas quando a gente foi para Marrocos, é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa que a gente não vivencia aqui. Tanto de estrutura de cidade, as pessoas, a própria experiência que a gente viveu. A gente dormiu uma noite numas tendas no deserto do Saara. Então é uma coisa que a gente nunca imaginava. Bom, até hoje, toda vez que a gente se encontra, a gente fala dessa viagem. A gente fez outras viagens juntos, que às vezes a gente nem comenta, mas essa viagem em específico é uma coisa surreal, assim. Com certeza a experiência que mais me marcou. E a gente viveu um monte de perrengue por conta de ser uma cultura muito diferente, né? A gente não sabia direito no que estava se metendo. Mas foi incrível, assim, uma coisa que com certeza vai ficar marcada. Eu acho que qualquer experiência que tu tem, assim, que tu conhece outras culturas, que tu conhece outras pessoas, tu volta mudado, né? E passar 6 meses fora, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à minha família, que sempre contei muito com o apoio dos meus pais e para mim a opinião deles é, assim, extremamente importante para tudo. Eles me ajudam em tudo, eles são os meus maiores conselheiros, minhas maiores companhias. E para o outro lado do mundo, sozinha, sabendo que eu não ia poder pedir qualquer coisa para eles, tem a questão do fuso horário, né? O fuso horário às vezes atrapalhava a comunicação. Então, tu aprende a se virar mais sozinho, tu aprende a ponderar o que vale a pena eu preocupar eles. Teve uma noite que eu fiquei doente, eu comi alguma coisa que me fez mal e me deu uma virose. E eu pensei, tá, por que eu vou falar pra minha mãe isso? Ela tá lá do outro lado do mundo, ela não vai poder fazer nada. E aí eu falei, não, eu vou dar um jeito aqui, eu tinha os meus amigos. Então, tu aprende a lidar sozinha com as tuas decisões e com os teus erros, como seguir em frente, como passar pelos obstáculos. Tu enfrenta muita coisa, né? Tanto com as pessoas. Eu acho que quando faz um intercâmbio é tudo muito extremo. Então, qualquer coisinha vira algo muito grande, qualquer coisinha te deixa muito mal, qualquer coisinha te deixa muito feliz. Então, eu acho que eu voltei, com certeza voltei mudada, voltei me sentindo muito mais responsável e dona dos meus pensamentos, assim, sem me importar muito com o que os outros vão pensar, porque no final tô contigo mesmo, né? Tu tem que dar um jeito nas coisas e tentar resolver sem estar sempre pedindo a opinião dos outros, senão há muita gente influenciando, né? Então a gente volta mudado, crescido e com outra cabeça, assim, é incrível. Eles davam uma camiseta que lá eu usava muito. Então ela tá, coitada, ela já tá aqui descascando. Mas esse era o logo da Universidade do Porto. E aí a sigla deles é U.Porto, o Porto. Então, eles davam essa camiseta pra nós, que a gente usava como pijama dentro de casa, era todo mundo pra cima e pra baixo. Quando ia na lavanderia, era uma confusão de quem que era a camiseta de quem. E vinha também essa garrafinha, que eu gostava de levar café pra aula de manhã, quando eu acordava atrasada. E aí, um dia eu levei café, ok, aí eu cheguei em casa, eu fui lavar a garrafinha e eu esquentei uma água, porque café deixa gosto, né? Eu botei a água dentro, a garrafinha começou a se contorcer. Ela tá toda amassadinha, coitada. Tanto que eu nem uso mais ela. Essa aqui vai ficar pra recordação, querida. Eu sinto que pra mim o intercâmbio foi um divisor de águas. Então, como eu falei, eu faço relações públicas. Eu sempre quis trabalhar com eventos e eu tive várias experiências antes de ir pro intercâmbio. Eu trabalhei em vários lugares e eu acho que quando eu fui pra lá,
eu trabalho desde o início da faculdade. Então, eu entrei na faculdade e eu já consegui um estágio na área e desde o início em eventos. E aí eu fui para o intercâmbio e eu fui para viver a experiência lá. Eu estava só estudando e, enfim, aproveitando, né? E aí eu acho que esse tempo só estudando, afastada, assim, me abriu a mente, porque eu realmente queria para enxergar as coisas com clareza e tomar as decisões. Então, eu voltei muito mais decidida da área que eu quero seguir, o que eu quero fazer. Agora eu tô para me formar, então eu já tô trilhando o caminho que eu vou seguir pós-formatura. Tu volta outra pessoa. Eu acho que por essa questão de tu tá indo para um lugar sozinha e eu tinha sempre o pensamento, não vou deixar de fazer nada se eu não tiver companhia. Então, eu queria dar uma volta no centro, ninguém queria ir comigo, eu vou sozinha. Essa viagem que eu fiz sozinha era no feriado de Páscoa. Eu queria viajar no feriado de Páscoa, a gente ia ter folga na aula, era vários dias e eu queria viajar. E eu não achei ninguém para ir comigo. E eu fui sozinha. Eu fui para 3 países e eu fui sozinha, sem medo. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu trouxe comigo, assim, de... Tu não precisa deixar de fazer as coisas porque tu não tem companhia. A tua companhia sempre vai ser boa. Então, quer fazer? Vai, faz. Se tem companhia, que bom. É sempre bom estar perto dos amigos. Mas se não tiver companhia, vai também, que a tua companhia é ótima e as coisas sempre saem certo. Tu conhece gente nova, tu vive desafios que tu não viveria se tu tivesse acompanhada. Essa questão da língua foi uma muito grande. Essa viagem que eu fiz sozinha, eles falavam, os países que eu fui, eles falavam inglês. Se eu tivesse com algum amigo meu, óbvio, para te falar nos lugares tu tem que se comunicar em inglês, mas a gente entre nós ia falar português. Lá eu tava sozinha, então todo o contato que eu tive eu tinha que falar em inglês. Então, com certeza uma coisa que eu trouxe comigo é não deixar de fazer nada por não ter companhia. Então, a questão de segurança lá é completamente diferente. A questão do transporte público é tudo tão rápido, tão eficaz. Então, tem 1001 coisas que me fariam querer morar lá. Mas aqui o Brasil ainda tem as coisas que não tem lá. O pessoal aqui é muito mais caloroso. A minha família, né? É difícil tu conseguir se mudar e levar a família junto. E eu acho que é muito difícil para o brasileiro conseguir um emprego lá sem ter uma cidadania, por exemplo. É um processo complicado, mas eu acredito que, quem sabe se eu tivesse feito a faculdade inteira lá, seria um cenário diferente, né? Eu acredito que hoje ainda tem muitos desafios e que a vida no Brasil, para mim, ainda é melhor. Se tiverem a oportunidade, façam um intercâmbio, a oportunidade que a UX dá de ter essa parceria com universidades, então tu vai lá, tendo essa parceria com a UX, facilita muito o processo de tu estudar fora, o processo para tu fazer um semestre da faculdade ou até um curso inteiro sozinho, assim, é muito complicado, demora, envolve muita coisa, e a UX é uma facilitadora enorme nesse processo, então o meu conselho é, se tiver como, faça um intercâmbio, vá sozinho, vá com amigos, aproveite e viaje sozinho, vive essa experiência, enfrenta o medo, porque com os perrengues a gente aprende muito e depois eu tenho muita história para contar e lembrar. É incrível, é com certeza uma das melhores experiências que eu já tive até hoje, provavelmente uma das melhores experiências que eu vou ter na minha vida. E é uma coisa única, né? Eu até brinco com os meus amigos que a gente fala, ai, tu teria ficado mais 6 meses lá? Eu não teria. Porque lá os ciclos são de 6 em 6 meses. Se eu tivesse ficado mais 6 meses, não seriam as mesmas pessoas. Eu não teria chego pela primeira vez do outro lado do mundo sozinha. Não seria a mesma coisa. É uma experiência única e eu acho que isso é o que mais pega, né? Tu fica triste de pensar, porque não tem como tu viver de novo. Eu posso fazer outro intercâmbio, eu posso ficar 6 meses fora de novo, não vai ser igual. Não vai ser a primeira vez, não vai ser com as mesmas pessoas, eu não vou ter os mesmos problemas, eu não vou estar vivendo pela primeira vez grandes sonhos. Então, faça um intercâmbio, vive essa experiência e curta ao máximo, porque as lembranças são para sempre.